Bem-vindos a Dois em Um. Eu estava a dizer, dizia eu antes de começar a gravar este podcast, que quem nunca desiste, persiste, consegue atingir os seus objetivos. Isso é um ensinamento que temos que levar para a nossa vida toda. Isso é exemplo dos nossos convidados. Começaram numa época assim um bocado hesitante, quando as pessoas achavam que os angolanos não tinham queda para isso. Eu estou a falar de queda de quê? Estou a falar de queda de fazer rir. Nós não fazemos rir os outros só com os nossos problemas. Nós transformamos a nossa vivência, os nossos problemas, em coisas alegres, porque isso é a essência de ser angolano. Os nossos convidados de hoje são os Tunesa. Temos 2 elementos dos 4 elementos que neste momento fazem parte dos Tunesa. Eles estão aqui também para falar da estreia deles no canal Star. Mas antes disso, bem-vindos ao 2 em 1. Costa, bem-vindo. Obrigado. Cesalto, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Se vocês acompanham os Tunesa ou acompanharam os Tunesa na Zimbo e agora vão acompanhar no canal Star Mundo. Na Zimbo, vamos fazer a trajetória. TPA2, TPA1, Zimbo. Não, TPA2, Zimbo, TPA1, Zap. Agora Star Mundo. Exatamente. Então não tem como não saber com quem é que nós vamos falar hoje. Muito obrigada por terem sido o convite. Eu sei que vocês tiveram com muitos compromissos há 2 semanas atrás, que nós temos estado a combinar. Inclusive, na entrevista com a Beatriz Franco, nós anunciamos que íamos ter. Ok. E pronto, por isso é que eu estou a dizer, quem insiste, persiste e consegue atingir aquilo que... Vocês também têm uma trajetória exatamente assim. Quando vocês começaram a fazer humor, não foi tão fácil como é hoje, se calhar, para a nova geração. Não, cada etapa tem as suas dificuldades. Para nós foi muito difícil, porque nós não tínhamos uma referência como tal no humor angolano. Sim. Vínhamos de escolas que não nos davam aquela capacidade técnica, tática, para podermos chegar a patamares muito elevados. O Costa já tinha tido uma formação nos Jimbos, não é? Com o professor Noah Wete, Domingos Guizane. Exato. Essa malta toda aí do teatro. Agora eu tive o azar de aprender com Costa, né? Porque daí eu ter entrado no teatro bem e acabado assim, tipo um pouco Acabaste maluco. mal, né? Sim. Acabaste aqui. É verdade, mas foi difícil, sim. O que prevaleceu foi a vontade de vencer. Nós, na verdade, Tunesa, fomos ganhando patamares, fomos atingindo níveis diferentes, muito por culpa da vontade de querer crescer, sem percebermos diretamente que passo estamos a dar. Então achamos que a nossa formação foi... Peço desculpa, estamos aqui a dizer, porque eu tenho uma equipe técnica por trás a dizer que eu estou mal sentada. Obrigada. Agora tem que mudar mais? Isso é mesmo assim. Yeah. Eu sou bichinho de rádio, mas estou aqui numa tentativa de... Não, mas está saindo muito bem, eu acompanho. Sim, como eu ia dizendo, nós às vezes dizemos que somos artistas por acidente e por graça de Deus. Fomos fazendo as coisas, percebemos nós que temos uma força de vontade muito grande e que também Deus nos ajudou. Porque nesse mundo, como se diz, não é só preciso ter talento. Sim, é preciso também ter a sorte, estar no momento certo e na hora certa. Lembro-me disso porque uma vez fomos fazer uma formação em Lisboa e os formadores eram dos mais renomados no humor e na literatura, novela, essas coisas de Portugal. Então, quando eles começaram a falar os nomes técnicos das coisas, nós ficávamos sem entender nada, porque eles falavam tudo em inglês e naquela altura poucos do grupo sabiam falar inglês. E nós não, eu e o Costa principalmente. Então, nós ficamos sem compreender. O Costa está sempre patrulhando. Sim, eu e o Costa somos. Então, nós não sabemos falar inglês e eles falaram lá o nome das coisas. Vocês conhecem o que é aquilo? Vocês conhecem o que é aquilo? E eles falaram, vocês conhecem o que? Deram aí um nome, ring light ou sei lá, e uma coisa assim de humor. Nós não sabíamos. Mas vocês faziam. Mas nós fazíamos. Quando eles fizeram aquilo que era para eles do mais difícil, era executar. Nós paramos assim e falamos assim para eles. Desculpe, isso aqui é o mais difícil. Eu disse assim, eu até que dei exemplo, porque eu gosto muito de dar exemplo de futebol. E eu disse assim, tá vendo quando os jogadores do Benfica ou do Porto entram no campo? Ele primeiro não domina a bola antes de treinar com os outros. Você não pode me falar que isso é para fazer com os outros. Isso é para você fazer sozinho, para aquecimento. Exato. E eles falaram, não pode. Então pediram para que nós fizéssemos uma peça.
Não, primeiro pediram um DVD nosso. Na altura tínhamos fora de série. Levaram o DVD, depois disso que o Zezalto disse, eles ficaram assim na dúvida, porque era o primeiro encontro. E depois falaram assim, pá, já se estão a dizer isso, que eles fazem isso. Quase o que eles diziam, nós estávamos sempre a dar uma resposta que já sabíamos, mas só não sabíamos o termo técnico. Então eles pegaram no fim da aula, foram, pediram um DVD nosso, não sei quem lhes deu também o DVD, foram os 4 assistir. Eles chegaram no dia seguinte, sentaram assim, o que... Bom, o que é que vamos vos ensinar? Vamos ter que vos devolver o dinheiro? Sim, porque não tem mais não nada. Não tem nada para nos ensinar. Quer dizer, pá, vocês estão tão naturais que não tem nada para vos ensinar. Por que vos mandaram fazer formação? A formação é mesmo só para dar aquela coisa da certificação e dar aquele carisma mais responsável e as pessoas olharem para nós de forma muito mais diferenciada do que aquilo que dizem, não, são atores, são atores do bairro, né? Nas cenas são assim, não sei o que, então. Pronto, mas foi aí que fizemos, deixou de ser uma formação, passou a ser uma troca de experiência. Porque nós falávamos, eles sentiram, notaram em nós que nós somos muito pela nossa cultura. Sim. Que as nossas piadas eram muito mais sobre nós e não sobre o mundo. Mas ainda assim conseguíamos fazer rir o mundo com as nossas piadas. E como estavas a perguntar no princípio, que perguntaste no Cesalto, logicamente que eu sinto que sem desprimor pelo tempo atual, porque como disse o Cesalto, cada tempo tem a sua dificuldade. No nosso tempo, o que contava era mesmo o talento, não era a exposição. Exato. Você só alcançava as rádios e as televisões para chegar lá, tinhas mesmo que ser bom. Por mais que tivesse um amigo que levasse a rádio, não, você tem mesmo que ser bom para conquistar. Hoje já é mais fácil. É mais fácil. Tem rádio, tem internet. Nas redes sociais, a pessoa fica famosa antes mesmo de apresentar o seu talento, o seu trabalho. Mas vocês foram como uns desbravadores sim, do humor em Angola. Vocês modernizaram aquilo que a gente julgava que era humor, porque tinha os palhaços, o Pipoca e o Cascadura na altura. Os cajocolos e tudo mais. Exatamente, mas que não era não era o humor por si dizer, era circo, né? Palhaçada, digamos assim, se pode chamar. Mas essa ciência circense que não tem muito a ver com aquilo que vocês fazem. E vocês conseguem transformar o que é a nossa realidade, a nossa vivência, no humor. Nós conseguimos rir das nossas próprias desgraças. E vocês conseguem fazê-lo muito bem, sem ofender, sem denegrir. Que é muito interessante, o vosso humor é completamente diferente que aquilo que é o humor português e britânico, que são piadas mais secas, mais curtas, que a pessoa tem que perceber. Sim, desenham muito, o nosso é mais... Exatamente. E eu acho que nós somos muito físicos. Essa é uma das coisas que eles também admiraram muito. Nós somos trabalhamos muito com o corpo e falamos muito alto, como eles dizem, vocês gritam, eu disse, nós gritamos muito porque nós somos assim. Além disso também, o país viveu um tempo de guerra, então você tem que gritar para o outro correr, falar de longe e tudo mais. Exemplo, quando você chega no meio de 10 pessoas, você fala, corre! Né? Até se perguntar se ela falar com quem, todos os meus já correm, depois de correr, come. Não, é o meu irmão, você pode ficar. E nós até fizemos uma piada sobre isso, porque naquela altura, quando nós vivemos aqui em cima na cidade, quase que só os brancos é que faziam matutino, os negros não. Tanto é que na nossa família aconteceu um caso que é mesmo real, as pessoas riem quando contar, mas é real. O pai do Cesalto era militar e tal, já ganhava assim um bocadinho de dinheiro, então foi viver na rua deles um branco. Então, o pai dele acordava, como era militar, já estava acostumado a acordar 4 da manhã, 5 da manhã, acordava 4 da manhã, 5 horas, ficava de pé na porta do quintal, às vezes ficava no terraço. E então, o vizinho passava todos os dias, ele disse à mãe do Cesalto, Rosa, esse vizinho, e o pai do Cesalto tinha posso falar que é a marca, um Nissan Patrol, e o vizinho tinha um Chevrolet Spark Luanda da Sorte. Está vendo a disparidade? Tem um Patrol, tem essa vivenda, agora tem um Spark, mas a cultura dele é diferente. Acorda de manhã cedo, vai correr, então o pai do Cesalto disse, não há problema. Veja o que ele fez. Foi para a África, podia comprar aqui. Foi para a África do Sul, comprou mais Nike. Para vir correr. Depois de uma semana, chegou com as Nike, calçou. Ele também, ele costuma ir correr. Ele costuma ir às 4, eu vou ir às 3. Não deu certo, eu já estou a perceber que isso não deu certo. Aconteceu, foi às 3 da manhã. Calçou a sapatilha, saiu. Estamos ouvindo no bairro. Meu Deus. Vizinha Rosa, é o quê? Atropelaram meu pai.
Mas eu não entendi a necessidade da vingança dele, não tem nada para se vir. Coitado disso. Eu não sei se é pelo menos, não vou dizer. Quer dizer, foi a história não acabou aí. Pronto. Atropelaram tipo, o povo foram ali buscar, nos ligaram já 6 da manhã, nos mobilizaram, fomos no hospital. Graças a Deus não foi nada grave, foram só os arranhões. E sabe, a mãe do Cesar disse, já você, só porque se vingar do vizinho. Agora Mas vingar por quê? Porque o vizinho não pode correr, ele não vai correr. Dia seguinte, mais velho, usou a sapatilha, lavou, estendeu a corda. Entrou gatuno, roubaram a sapatilha. Roubaram a sapatilha. Coitado, não estava destinado mesmo a fazer exercício, não estava. Pegamos naquela história, escrevemos, levamos para a televisão. Como é que vocês constroem os vossos personagens? Tirando agora os personagens que vocês têm, personagens muito específicos. Mas antes de vocês terem as personagens que têm hoje, como é que vocês construíam, faziam os quadros daquilo que vocês iam apresentar? Principalmente para a televisão. TPA, quando vocês começaram a aparecer na TPA, era tudo muito novo. Sim, sim. Como é que vocês pensavam naquilo, transformar essas histórias, por exemplo, do pai do Cesar? Não, a nossa família é um ponto de partida muito grande. A nossa família tem pessoas incríveis. Já vos dão matéria suficiente. Sim, só que nós temos um olhar clínico e olhamos para eles e conseguimos perceber esse é um personagem. E depois vamos lapidando o personagem para chegar a ter mais ou menos aqueles moldes. E os outros, né? Como tem também, cada um tem uma certa experiência, fala, não, César, por que aqui você não faz assim? Olha, não, o tique é esse. Não sei o que, general, não, agora tens que fazer mais assim. O general é mais para uma pessoa que lutou pelo país, não é tanto desse partido, não é tanto daquele partido, exatamente. É mais ou menos só um guerrilheiro, tá vendo? Sim. E o próprio dia a dia vai moldando com aquilo que você vai oferecendo ao personagem, ele vai moldando outros fatores que... E vai absorvendo, é como nós na vida, vamos crescendo, vamos desenvolvendo. Sim. Mas uma coisa muito importante que nós percebemos aqui é que o nível acadêmico, o nível intelectual, conta muito para a construção de um personagem. Porque nos dias de hoje, como disse, é preciso agregar muito valor, muito conhecimento. Se vocês repararem, o general é dotado de uma inteligência muito grande. Nós estávamos em Moçambique, a fazer um show em Moçambique. O general está no palco a falar da história de guerra de Moçambique. Na plateia ninguém sabia. Todos estavam assim, hã? Aconteceu mesmo? Sim, o Costa estava no show. Até o significado da bandeira. Quem fez a bandeira de Moçambique? Tradução dos símbolos que estão na bandeira de Moçambique, eu fui falando e eles nem sabiam. Provou que é um verdadeiro general. Provou que é um e como é verdadeiro que foi general. participar dessa paródia com o nosso presidente, João Lourenço? Foi muito emocionante. Um bocadinho antes de entrar? Não. Porque ali aquele também é general. Ele é sim, mas é um soldado. Graças a Deus não, porque é um senhor que sempre teve uma relação muito boa conosco. Muito antes dele ser o presidente da República, a primeira vez, ele sempre foi nosso fã, de carteira mesmo, sempre foi nosso fã. E ele sempre fazia qualquer coisa para que nós pudéssemos atuar no sítio onde ele fosse nomeado. Quando, por exemplo, ele era o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, nós só conseguimos atuar lá por intervenção dele, porque ele pediu, porque era... Sabe que o humor é uma faca de 2 gumes. Sim. E na Assembleia Nacional é um sítio onde tem que haver muita responsabilidade, seja de cantor ou principalmente humorista, porque o humorista voa. O cantor é normal, você diz ela, chegar lá, canta, diz só bom dia, boa tarde e sai. Ele vai fazer a parte dele. Já o humorista não, o humorista trabalha com a emoção dele. Exato. Então, ele pediu, disse, eu confio, eles vão conseguir, eles podem vir. E lá fomos e graças a Deus conseguimos. E depois fomos fazendo outros trabalhos. Surgiu então um convite para atuar diretamente ou trabalhar diretamente com ele. Confesso que a atitude que ele teve não foi combinada, foi mesmo uma surpresa. Quando eu entrei, ele levantou, pediu o microfone para falar, aquilo foi mesmo... Ou seja, foi como se ele tivesse preparado uma armadilha, uma surpresa para mim. Não estava nada combinado. Eu também, no princípio, assustei de facto. Porque eu vi ela levantar. Meu Deus, o que é que faz? E aí levantou, depois fizemos a cena e tal. E foi muito fixe. Foi muito fixe, por quê? Porque eu consegui quebrar uma imagem que tinham dele, de que não ri, do Durão. E de repente eu consegui fazer... Ele tem senso do humor. Sim, consegui mostrar um outro João Lourenço, então. E aí eu digo sempre às minhas filhas, o dia que o papai não estiver nesse mundo, vocês vão saber que o único, acho que quebrou o gelo, está aqui. Mas não foi a primeira vez que isso nos aconteceu. Nós, na altura do antigo presidente,
embora naquela altura não tínhamos essa Pode mídia falar o nome toda. dele, estava a falar que você não gosta do senhor. Ou esqueceste o Sim, nome? depois vai haver polêmica. Sim, Não, José não. Eduardo dos Santos. Sim. Exatamente. Fomos fazer fomos fazer uma atuação em casa dele e que também aconteceu para nós um facto inédito, né? Na altura o Costa fazia a personagem de minha mãe, era minha mãe, né? E aí eu fazia o personagem, claro, o filho do Costa, de um bebê que usava fralda. Ele gostava muito de mim. Ele dizia que eu era o humorista que ele mais gostava. E naquela altura ele sentiu vontade de me dar um abraço bem grande, sei lá, uma coisa que veio assim na cabeça dele. E ele chamou-me para vir ao lado dele, né? E eu comecei a caminhar e de repente os guardas fizeram aquele interesse em aproximar-se. Aquela ação de quebrar. Aí ele pediu para afastar os seguranças e depois chegou ao meu lado e estava a esposa de lado e ele disse, senta ao meu lado. E estava a esposa de lado, ele não tinha mais lugar, né? Não ia tirar a esposa. Então foste o filho sentou do no colo Zé dele. Eduardo Sim. e da Paula. Sim, ele pediu para sentar no colo dele de fralda. Para ti foi uma coisa... Para todo mundo na sala. Estavam Foi todos, uma cena- o aparelho de estado estava todo lá. E o presidente pediu para você sentar no colo dele de fralda. Eu disse, eu aqui sou matizei. Foi uma coisa assim. Depois agora com os alunos também tivemos a particularidade de muitas vezes estamos assim em sítios mais restritos, sim. E a primeira-dama também gosta muito da bolinha. Inclusive tem um vestido da bolinha muito especial. Foi a primeira-dama que ofereceu um vestido verde, né, que a bolinha, no caso eu. E eu acho até que se o nosso programa continuasse no ar até hoje, eu tenho a certeza que o casal ou um dos dois iria ao programa. Sim. Iria. Gostava muito. Eles gostavam muito do programa. Gostava muito. E ela começou assim a dizer, então você, bolinha, anda amada com o teu vestido que aparece, o teu vestido não tem aquele tecido de qualidade. Eu disse, o quê? Vai me falar uma coisa dessa? Ela, vai buscar aquele meu vestido que me ofereceram no Ruanda ou no Ghana, uma coisa assim. E aí ela veio oferecer, mostrou e ofereceu. Foi uma coisa, eles são, foi um gesto por acaso, muito são muito abertos. Isso quebra também aquele mito de que muita gente diz que o nosso atual presidente, João Lourenço, não é um homem de cultura. Ele é um homem de cultura. Ele tem um senso de humor particular, é dele, cada pessoa é uma pessoa, mas também gosta de cultura, porque ele gosta de cultura, gosta de desporto e vê-se o interesse dele também. Sim. Claro que não é uma pessoa tão espontânea como era o antigo presidente, mas não podemos fazer comparações. Sim, as coisas não são iguais. Estes pequenos gestos conseguem demonstrar que realmente... Em off já falamos muito sobre isso. Por exemplo, eu lembro que quando houve um encontro com a juventude, acho que foi em 2020 ou 21. E eu sempre advoguei muito pela nossa classe. E no encontro com a juventude, eu disse ao Presidente da República que os maus tratos aos artistas angolanos começaram logo pela toponímia do país. Ou seja, fiz uma súmula do que os artistas já fizeram desde a luta pela independência, ao alcance da independência, à guerra civil, ao alcance da paz e nos tempos de hoje. Sim. Eu disse, a injustiça começou logo que vocês começaram a distribuir os títulos e os nomes das ruas. Eu expliquei a ele que, na altura que o país precisava de independência, era o agrupamento Fábula Povo, Urbanos de Castro, David Zé e outros que já morreram, que estavam ali a cantar para mobilizar a juventude e o povo para ter coragem, para ir para a frente de combate, para preservar a paz. Veio a independência, fomos nossos artistas, uns a pintar, outros a fazer teatro, outros a fazer novela. E as músicas foram completamente diferentes, de paz, de harmonia. E eu até apelei para não, quando fala-se de artistas, não olharem só para os músicos. Os instrumentistas contam, os artistas plásticos contam, o próprio Onjaki, que também é escritor, conta, ou seja, contamos todos, e cada um de nós fez o seu trabalho. E eu disse, a injustiça começou quando você vê, eu perguntei, senhor presidente, como é que é possível num país como o nosso, os heróis são ou político ou militar? Não há ninguém no desporto que tenha feito algo relevante, civil, que mereça o nome de uma rua, de um beco. Não é um artista, um bailarino que tenha feito algo, jogador de futebol, que fez alguma coisa pelo país e que mereça. Pronto, levei-o à reflexão, pedi para pensar naquilo e hoje, graças a Deus, eu não quero dizer que é minha obra, mas pelo menos publicamente eu fui uma das primeiras pessoas a falar e a levar o governo a pensar. Hoje já temos o bairro Nova Vida com uma série de ruas com nome de artistas. Exato.
Entende? Sim. Então a luta não é para mim, é para nós. Se não é o meu nome, não faz mal. O importante é que tenha um colega meu que tem o nome dele ali. Vai ficar para a história. Percebes? Então aí sinto que essa sensibilidade sincera da parte do senhor. Eu falei em 2021, não sei se é a minha ideia que o levou ou os levou a tomar essa decisão. Eu penso que numa reunião também que nós tivemos com ele, estávamos nós, Paulo Flores, Nanuto, e mais alguns instrumentistas. Logo que ele entrou na sala, atirou-se logo o Nanuto e disse: Nanuto, tu não estás a sentir que a nossa música está muito pobre? E Nanuto ficou assim, disse: por que você não se junta? É ele que disse. E isso que eu estou a dizer, coisa que eu testemunhei, não me contaram. Aqui no Palácio, ele disse assim: por que tu não te juntas ao Sanguito? Hoje em dia a nossa música não tem metal, a nossa música está pobre. Junta-te ao Sanguito, criem uma escola e vão ensinando os miúdos a tocarem saxofone, trombone. Por que vocês não fazem isso? Hoje não temos isso na música. Então, aí depois nós também metemos outras preocupações, tanto é que na altura colocou-se a questão da fábrica de discos e ele disse: vocês entre artistas organizem-se, digam quanto é que é, onde é que tem o terreno e nós vamos dar o dinheiro. Entre nós artistas, depois reunimos, como os discos estão em vias de extinção, sim, o republicano até que disse que não faz sentido irmos receber dinheiro para abrir uma fábrica de discos quando os discos estão a ser descontinuados. Exatamente. Então não avançamos, mas não foi por culpa dele, foi nós que chegamos à conclusão que não faria sentido nenhum nesta altura investir, sim, numa fábrica de discos. Foi aí que nós paramos. Ainda bem que tocaste nessa parte que há incentivos do governo, e ainda bem, mas entre vocês artistas, como é que tu também achas do governo que não há grandes incentivos. Não? Não há. Não há. Tanto é que, se reparares, não há uma política de Estado voltada à massificação e desenvolvimento da cultura e do artista. Exato. Não, eu sou artista há mais de 10 anos, mais de 20 anos. Nunca vi isso. Não existe. Eu sento para ver. Por exemplo, quando tinha a campanha eleitoral, a parte que mais me interessava era saber o que iam falar de nós. Nem o MPLA, nem a UNITA, nem ninguém falou nos seus discursos, nos seus programas de governo, ninguém incluiu a arte e a cultura. Não há, porque eu digo, não há uma política. Um dado adquirido. Sim, tu tens $1 milhão. Sim. Que vantagens terás investindo do teu $1 milhão ou 500 mil para construir uma sala de espetáculo? Que é que o Estado vai te dar? Não há. Como não há? Não há incentivos? Não há incentivos fiscais, por exemplo, para quem investir nessa área. O Quilamba foi edificado, não pensaram na cultura, venderam os terrenos do Quilamba, em momento algum, reservaram uma parte para a questão social. A cultura é sociedade. Sequel é a mesma coisa. Em todo o país tem centralidade. Se tu fores ver os terrenos à volta, já estão todos ocupados. Nenhum foi cabimentado ou pensado para a cultura, para a questão de salas de espetáculo, escolas de arte. Nada foi pensado. Então, numa linguagem. Essa é a minha visão crítica. Numa linguagem terra-terra. Sim, numa linguagem terra-terra. O que nós sentimos isso na pele. Porque nós, quando vamos para Portugal e outras paragens, né, nós sentimos, por exemplo, tu chegas lá e vês um cidadão português, sim, normal, que tem as aulas, tem as escolas, tudo para ele. A priori, tu notas que ele está muito cru. Mas à medida que tu vais indo para Lisboa e vês que ele continua naquele tipo de aula, tu vais notando o crescimento. É como, dando um exemplo do desporto. Os nossos futebolistas daqui de 12 anos, né, sim, treinam e jogam mais do que aqueles miúdos portugueses, espanhóis e tudo mais, da mesma faixa etária. Mas devido à continuidade de trabalho com que eles são, como é que eu vou dizer? As escolas, submetidos, não é? Essas coisas técnicas todas. Têm que ser. Quando chegam a 18 anos, nós já nem estamos nem perto dele, eles já foram. Sim, nós começamos a jogar aqui na rua, não temos exato, apoio aquela nenhum, continuidade, apoio técnico, exatamente, conhecimento, muitas vezes alusões, mesmo a jogar no bairro, sim, já não chegas ao relevado, por exemplo. Sim, por exemplo, construímos cidades novas. Quilamba é uma cidade nova e tem todos os outros Quilambas por perto. Mas não aparece a criação naquele projeto de uma sala de espetáculo contínua. E as salas de espetáculos que vêm, o preço é muito caro para um artista fazer o seu próprio show. Sala, só temos o CCB, que também é uma sala de uma fundação. Sim. E isso que estás a dizer, que é aquele preço que eles cobram. E o que mais me dói às vezes é que tu entras em cada ministério, tu encontras o anfiteatro, uma maravilha. Tu olhas para aquilo, é só visão, mano, é só tirar isso. E eu tenho certeza que aquilo não custa $1 milhão construir aquilo. Eu tenho certeza, porque uma sala de espetáculo é o quê? É um armazém, não é? Que tu depois vais fazer aquele caimento, se quiser fazê-lo, se não quiser, faz ele mesmo plano,
depois põe um palco um bocadinho mais acima, como é o caso da Liga Africana, por exemplo. Sim, exatamente. Não é? Ou a Sala do Horizonte Engambando. Situação da acústica. O Cesalta falou aqui de Portugal, por exemplo. E eu digo sempre assim, nós, quando digo nós, estou a incluir já também os governantes. Nós todos vamos lá. E eles sabem como é que aquilo funciona e como é que se trabalha naquilo. Tu estás aqui a fazer entrevista, estamos aqui a trabalhar. Chega sábado, vai levar o teu filho aonde para ir ver um espetáculo infantil? Vai levar tu própria com teu marido, amigo ou namorado, sei lá, onde que vão sentar para ver um espetáculo em condições. Hoje em Angola, deixou de haver espetáculos. Os 3 elementos principais. Luz, cor e ação. Não existe. Nós aqui em Angola estamos só a assistir pessoas no palco com instrumentos musicais atrás, porque nem o artista consegue criar. E a sala diz muito da qualidade do espetáculo. E a qualidade do espetáculo diz muito do intelecto do cidadão. Ou seja, são coisas que está-se a descurar, está-se a desprezar. Por isso é que nós temos a sociedade como está. São pequenas, não é, em primeiro lugar, não é a polícia que vai combater a criminalidade. A criminalidade não deve ser combatida com a polícia, mas sim com os artistas e a arte. A polícia é o último elemento no combate à criminalidade. É a arte. A defesa da soberania. Hoje em dia, o mundo como está, a defesa da soberania nacional passa pela arte. Somos nós os artistas que vamos mostrar os armamentos que o Estado tem e não consegue mostrar. Somos nós os artistas que vamos poder mostrar ao mundo e aos nossos vizinhos, países vizinhos, o que é o nosso serviço de inteligência externa tem em termos de materiais e recursos humanos no caso de alguém tentar contra nós. É através da arte que se faz a chamada exibição de forças. Daí a referência de um Jacques daqueles com um talento subnatural. Você perguntar para muitas crianças daqui, e as crianças nem sequer o conhecerem. Né? Quem conhece o Jacques, quem gosta de leitura, quem investiga um pouco mais, você vê as pessoas a confundirem Álvaro Macieira como escritor, como cantor, e as pessoas não revelam muito quem é um pintor, quem é um... Não conhecem, exatamente. As pessoas não têm referência. Não há referências, não há espaços. E parece que o artista em Angola, ele trabalha sozinho. Exatamente. Não parece, é uma realidade. Tu vês, por exemplo... Se não fosse o público, às vezes... Não, e é bom que os artistas trabalhem sozinhos, pelo menos é uma mensagem. O Estado já deve saber, e o futuro governo da Angola deve aproveitar essa boleia. Por quê? Porque, afinal, os artistas angolanos são autônomos. Eles não precisam de dinheiro, só precisam de condições e acompanhamento. E mesmo sem condições fazem muito. Sem condições fazemos muito e ganhamos o que ganhamos. Agora imagina se haver é como um incentivo. É como o filho que joga bem a bola. Ele não precisa que o pai lhe ensine a chutar. Ele já sabe chutar, já sabe correr, sabe fintar. O pai agora só tem que dizer, filho, vai, força, filho. Quando ele chegar a casa, o pai tem que preparar uma comida em condições, pôr a dormir numa cama em condições para que amanhã aquele filho seja o craque que vai sustentar a família. Orientá-lo para ter porque isso é tudo em cadeia. Sim. As pessoas às vezes olham, não, esse Gado Costa tem talento. Com força tem. Se nós investirmos, vai ficar rico. Só que as pessoas esquecem-se que se eu ficar rico, vou arrastar comigo muita gente. Não, mas esse exemplo pode dar para mim. Não, tá bom, se exalta, tá bom, já. Se exalta e vai ficar rico, né? Através da arte. Quando o Cesalto ficar rico através da arte, o Cesalto vai empregar o motorista dele, que com certeza não irá conduzir, o segurança, o assistente, o agente, empregada de casa. Vê só o Cesalto, o número de pessoas que eu estou a falar. A segurança de casa, exatamente. A qualidade alimentar dele vai melhorar, porque ele já não vai comprar comida no sítio onde compra, vai comprar na loja mais cara, que tem dificuldade em vender. E essa loja mais cara, por sua vez, vai poder ir comprar produtos na Mamazungueira, que tem dificuldade em vender. Está a ver a cadeia, a sequência. Muda muita coisa. É muita gente. Por isso é que se diz que o PIB de um país é medido pela renda nacional. E a renda nacional é aquilo que cada cidadão ofere no fim de cada mês. Então, é só pedimos, é só ter essa visão. Nós já existimos. Nós tivemos de patrocínio, Tunés existem há 20 anos, nunca tivemos patrocínio. É só criarem condições para nós trabalhar e assim até vamos poder tributar. Esse tal problema dos 1 milhão de emprego, que não se conseguiu dar 500 mil empregos, a partir da arte você consegue dar empregos diretos e indiretos. Direto para os prestadores de serviço, por exemplo, nós estamos aqui a falar. Quantas pessoas estão aqui a trabalhar? Isso conta com pessoas fora do desemprego. Exato. Então está a trabalhar. Nem que ele é biscato, mas ele tem uma técnica. Então, quanto mais espetáculo, essa malta vai continuar a trabalhar. Vamos ter o jovem que vai se inspirar, vai abrir a empresa dele de luz, o outro vai trazer a empresa dele de fazer fumo, o outro laser para fazer. Ou seja,
É uma série de empresas e pessoas a trabalharem, que só a cultura vai ocupar metade da população. E os festivais que vai atrair tudo. É muita coisa. Sim. É só nós sentar e reunir, vamos pensar em conjunto. Pensar em conjunto. Para vocês estarem no patamar que estão hoje, não digo só em termos de fama, de serem conhecidos, e em termos de trabalho, como disseste bem, são mais de 20 anos que vocês estão no mercado. Houve uma altura em que vocês tiveram divisor de águas. Quando digo divisor de águas foi, fazemos isso porque gostamos, e depois passaram a dizer, fazemos isso porque gostamos, mas é a nossa profissão. Quando é que vocês sentiram isso? A primeira pessoa que criticou era um artista e a carreira dele desapareceu até hoje. Deus lhe castigou. Mas o personagem mais difícil ali é do Orlando.